Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Guilherme Salles, também conhecido como GW Salles, e aqui eu falo sobre vários temas que são temas do meu interesse pessoal. Eu quero passar minha visão aqui para você. Então, em geral, eu vou falar sobre negócios, eu vou falar sobre personalidade humana, né? Você se conhecer, conhecer os outros. Eu vou falar um pouco sobre dinheiro, um pouco sobre jiu-jitsu, um pouco sobre carros, tá? Então, tem vários interesses misturados aqui e talvez algum deles te interesse também. E hoje o tema ele vai ser mais para esse lado da personalidade humana, que inclusive foi o mesmo segmento, o mesmo tema que eu gravei o último vídeo, onde eu falei sobre o Eneagrama como sendo a melhor ferramenta de autoconhecimento para você se conhecer, né? Inclusive, nesse vídeo eu dei um passo a passo também de como que você utiliza as ferramentas do Eneagrama para se conhecer, para entender onde que você se encaixa lá e pegar alguns insights. Mas hoje eu vou falar sobre uma característica de personalidade que se você não tiver, você não vai conseguir ter muito sucesso na sua vida profissional, tá? E aí eu já começo dizendo aqui que eu acho que sim, todos os seus traços de personalidade, você pode moldar eles, tá? Não que você vá conseguir sair da água e ir para o vinho, né? Você não vai virar outra pessoa, acho que nem faria sentido fazer algo assim, mas é sobre desenvolver algumas habilidades. Isso sim, eu acho que é importante. E aí, conforme você desenvolve certas habilidades e você atua no mundo, e eu usei essa palavra de propósito, né? Atua, porque quando a gente está vivendo, sem ser na nossa casa, com a nossa família, né? Vivendo mesmo a gente se integrando ao mundo exterior, principalmente o mundo de negócios, de trabalho, você tem que ser um ator de certa forma, tá? Não acredito que você tem que ser seja quem você é, sabe, a sua essência. E eu também não estou dizendo isso no sentido de que você não tem que ter a sua essência e usar ela em eventos de trabalho, em reuniões de trabalho. Não, calma aí, vamos separar as coisas aqui. Todo mundo tem uma essência individual, particular e única, tá? Ponto. Isso é um fato. Você nunca vai conseguir deixar de ser totalmente quem você é, mesmo que você tente, né? Porque mesmo que você pegue uma pessoa para você imitar ela, modelar não, imitar de fato. Cara, ainda assim vai ser você imitando aquela pessoa, vai ter um pouco de você lá, né? Mesmo que seja pouco, vai ter. E é um papel que você não consegue ficar por muito tempo. Porém, quando eu falo aqui de negócios, sim, você vai ter que baixar uma personalidade para cada ocasião, tá? Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Eu particularmente melhorei muito nesse ponto, né? Eu tinha uma certa inocência de, eu vou ser eu mesmo e as pessoas vão me aceitar em todos os lugares. Mas não, na verdade você tem que ser objetivo, né? Quando a gente fala de negócio, tem que ser objetivo. Você tem que ser mais duro quando tem que ser mais duro, você tem que ser mais flexível quando tem que ser mais flexível, você tem que se moldar à situação para que você consiga ter algum resultado, tá? Porém, dentro desse molde, inclusive tem um filme sobre isso, tá? Que chama Zelig, que eu recomendo muito, do Woody Allen, que ele fala sobre a história de um cara que ele se molda de fato assim. Ele vai num lugar que tem, por exemplo, pessoas que gostam muito de fumar charuto e elas gostam de, sei lá, ler jornal e ela se comporta de uma tal maneira e aí ele vai para aquele lugar e mais ou menos como um camaleão, ele se transforma naquilo em coisa de minutos. Se transforma fisicamente, tipo a barba dele cresce, a roupa dele muda, é bem interessante. E cara, eu acredito que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer no mundo dos negócios, né? Nunca ferindo os valores, tá? Não que você tenha que ferir os seus valores, valores é outra parada. Agora, você atuar como se você fosse um ator, sim, por que não? Né? Por que não? Beleza. Eu vou falar hoje de outro teste de personalidade, eu falei do Eneagrama no último vídeo, e agora eu vou falar sobre o Big Five, que é o teste inclusive recomendado pelo Jordan Peterson, né? Ele fala muito sobre esse teste, ele sugere, ele recomenda, e faz sentido, por quê? Porque é um teste mais cientificamente validado, tá? Por mais que eu
eu particularmente esteja cagando para o que, tipo, cientificamente validado, né? Eu não acho que tudo tem que ser cientificamente validado, não acho que a ciência está acima de tudo, mas nesse caso esse teste sim, ele é muito interessante porque eu já fiz, já consegui tirar vários insights dele, assim como no Enneagrama, e acredito que ele está bem pau a pau, assim, em relação a benefícios que ele me trouxe. Então, tanto ele quanto o Enneagrama são ferramentas, assim, excelentes. E se você não conhece, o Big Five, ele fala de ele separa a personalidade humana em 5 características, né? O Enneagrama, ele separa a personalidade em 9 personalidades, e aqui ele diz que cada personalidade, né, o Big Five diz que cada personalidade ela tem 5 elementos, 5 características, que todo mundo vai ter, ou para menos ou para mais. Todo mundo vai ter um pouquinho mais daquilo, um pouquinho menos daquilo ali. E são as seguintes. A primeira delas é a abertura à experiência. Tá? Em geral, são aquelas pessoas que gostam do novo. Tá? Eu tenho essa característica bem alta, eu sou um cara que sempre fui muito assim, explorador, sempre quis conhecer muita coisa, sempre quis, por exemplo, assistir filmes muito diferentes, ouvir músicas muito diferentes. Eu nunca gostei muito do padrãozinho. Isso aqui é uma pessoa que tem abertura à experiência, tem bastante a ver com criatividade nessa característica. A segunda característica é a conscienciosidade, né, que em inglês conscientiousness, que basicamente é aquela pessoa que ela é mais organizada, aquela pessoa que ela consegue pegar um plano e traçar um plano, quer dizer, ela pega uma ideia, traça um plano e executa esse plano. É aquela pessoa que consegue ter uma certa solidez, eu diria. Tá? Aquela pessoa que, cara, ela falou que vai fazer tal coisa, ela vai fazer e acabou, entendeu? Todo mundo conhece alguém assim, né? Aquela pessoa que ela consegue cumprir os acordos que ela faz com ela mesma, tá? Que eu, particularmente, tenho uma dificuldade maior aqui. Eu não sou esse cara super organizado, às vezes eu tenho muita ideia e não dou conta de colocar tudo em prática. Essa pessoa mais consciência, com mais conscienciosidade, ela consegue ordenar melhor essas coisas aí. O terceiro traço é extroversão, né? Então, o quanto você é extrovertido ou não, o quanto que você se comunica, o quanto que você se dá bem com grupos, o quanto que você gosta de falar, de se expor. Então, extroversão, né, particularmente tenho isso bem baixo. Cara, socialmente eu sou um cara assim que eu tenho uma energia baixa. Não consigo, não gosto. Já melhorei muito, mas não é o meu grande lance. Depois, a gente tem a quarta característica, que é a característica do vídeo, que eu já vou falar, e a quinta é o neuroticismo. O neuroticismo tem a ver com neurose mesmo, a pessoa mais neurótica, mais ansiosa, né? O que nem sempre é tão ruim assim. A pessoa mais neurótica, normalmente ela está mais atenta aos perigos também, né? Então, a pessoa zero neurótica não é legal também, porque é uma pessoa meio que acha que vai dar tudo certo o tempo todo, ela não está atenta aos perigos, ao que pode acontecer. Então, assim, todas as características elas têm lados bons e lados ruins. A pessoa que é muito alguma coisa tem um lado bom, a pessoa que é pouco alguma coisa tem um lado bom também. E também tem um lado ruim dos dois extremos. Então, a quarta característica, né, que é a que eu pulei, que é a característica aqui do vídeo, é sobre agradabilidade, que é a característica que eu acredito que todas as pessoas que têm algum sucesso, que elas conquistaram o sucesso por elas mesmas, não vou falar que todas as pessoas, né? Porque, como diz Nelson Rodrigues, toda generalização é burra, e eu acredito nisso sim. Mas, vamos falar aqui sobre a regra, não sobre a exceção, tá? Então, isso aqui, como praticamente todos os vídeos que eu faço, isso aqui é uma observação minha prática de pessoas que eu conheci. Eu conheci bastante empresários de vários nichos, de vários tamanhos, né? Pessoas que, pô, têm muita grana, pessoas que têm menos grana. Mas assim, eu tô pegando todas as pessoas que realmente foram os famosos self-made, pessoas que se fizeram. Não tô falando de herdeiro aqui, nada disso. Tô falando de pessoas que conseguiram construir alguma coisa na vida delas, empreendendo, e conseguiram chegar num lugar bacana. Tipo, elas saíram de um lugar e chegaram muito longe. Inclusive pessoas que fizeram isso em pouquíssimo tempo, pessoas novas. E esse traço de agradabilidade é um traço que eu vejo que normalmente as pessoas não têm muito. Esses empresários. Eu acho que é raro
eu vi pouquíssimas vezes, para não dizer praticamente nunca, um empresário, uma empresária muito bem-sucedida que tenha um alto traço de agradabilidade. E faz muito sentido, por quê? Como que é a pessoa com alta agradabilidade? É aquela pessoa que evita muito conflito. Ela sempre vai querer que o ambiente fique harmônico, que tudo fique, sabe, que tudo flua de forma muito leve, muito natural. E aí a pessoa o quê? Ela sempre evita conflito. E para evitar conflito, o que a pessoa tem que ser? Ela tem que ser empática, por exemplo. Então ela tem que se preocupar menos com ela e mais com os outros. Então pensa você aí que tem uma empresa, por exemplo, né, uma pessoa que tem uma empresa. Imagina a pessoa com essa característica de ter uma agradabilidade muito alta. Aí tem vários funcionários, aí chega um funcionário, pede uma coisa, ela fala, tá bom, beleza. Aí chega outro funcionário, fala outra coisa, ela fala, tá bom, beleza. Aí chega o cliente, fala uma coisa, ela fala, tá bom, beleza. É aquela pessoa que vai falando sim pra tudo. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ou então se ela falar não, ela fala, olha, agora não vai dar, mas semana que vem eu vejo isso pra você, a gente vai resolver, tá? Eu tô com você. Que é uma característica muito bem vista, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito onde as relações humanas elas ditam tudo, né? Então aqui é visto com maus olhos a pessoa que confronta. Não que em outros países não seja, mas eu acho que aqui é muito mais. Lá fora eu acho que é mais normal. Eu conheci bastante gente de fora do Brasil e, cara, eu percebi assim que as pessoas elas te confrontam, mas é normal, entendeu? Para elas, tipo uma conversa normal. Se você fala, por exemplo, sabe, isso aqui é uma coisa bem do Brasil assim que eu percebo. Tipo a pessoa fala assim: "Ah, cara, eu gosto de carro vermelho". Aí a outra pessoa que tá ouvindo isso, tipo, ela odeia carro vermelho. Ela acha o carro mais feio do mundo, ela gosta de carro amarelo só. Ela olha e fala, nossa, é verdade, né? O carro vermelho, pô, ele tem um charme, né? Ele é diferente, assim, ele chama atenção. Pô, o carro vermelho, nossa, é bem legal mesmo. E aí a pessoa, assim, ela sempre concorda com a outra, sabe? Pra não criar o quê? O mínimo atrito possível. É claro que numa conversa normal, né? Pessoal, lógico, tem situações que você não vai ficar toda hora questionando a pessoa. Mas o que eu quero dizer é que para o brasileiro realmente não é natural fazer isso. De chegar e falar, nossa, mas carro vermelho, cara, eu acho tão feio o carro vermelho, mas por que você gosta? Tipo, essa reação as pessoas não têm muito, né? Elas estão sempre querendo agradar. O Brasil é um país com agradabilidade extremamente alta. Extremamente alta. Por isso que muita gente é pisoteada aqui no Brasil. Por quê? Porque ela acha que ela tem que aceitar tudo. E a pessoa que tenta ter uma empresa sendo muito agradável, muito com essa agradabilidade muito alta, cara, ela não consegue chegar muito longe. Porque, como eu falei, o funcionário vai botar pressão, ela vai acatar, ela vai aceitar aquela pressão. O cliente, por exemplo, vai botar pressão, ela vai aceitar aquela pressão. Então ela age como se ela estivesse sempre na posição hierárquica abaixo. Porque a pessoa manda, ela obedece. A pessoa manda, ela obedece. E sim, tem muito empresário mesmo, né, dono de empresa, que faz isso, cara. Então, eu acredito que esse é um dos traços assim que vale a pena se você é empresário, quer ser empresário, ou então quer crescer na vida, cara. Até dentro de uma empresa como funcionário, isso é importante. Não rola ter uma agradabilidade muito alta. Não rola você simplesmente acatar tudo que as pessoas te dizem. E aí eu vou dar um exemplo de um cara que eu conheço, que é um empresário que ele já foi sócio de grandes empresas, ele é um cara assim, que hoje eu enxergo ele como um cara relativamente instável, né? Um cara que sobe, desce e tal, e eu acho que é porque no caso dele ele tem uma agradabilidade muito baixa, muito, muito, muito. É o cara assim, é conflito o tempo todo, entendeu? Então toda hora o cara tá tipo mandando a real, e ele é um cara inteligente, é uma pessoa inteligente, ele manda a real, ele fala coisas que fazem sentido na maioria das vezes, só que de uma forma sempre, pá, agressiva.
é o jeito dele. Não é por mal que ele faz isso, mas é o jeito dele. E aí eu percebi, cara, que esse cara, ele causa duas possíveis reações nas pessoas, né? Ou as pessoas vão fechar a cara pra ele e falar, nossa, esse cara não. Na verdade, é padrão que as pessoas tenham essa reação também. Acho que essas duas reações elas acontecem ao mesmo tempo, na verdade. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas assim, no geral, a pessoa não vai simpatizar com ele, principalmente de primeira, assim, né? Porque, pô, esse cara aqui já tá me confrontando, nem me conhece direito. Só que ao mesmo tempo, as pessoas, elas também não vão ignorar esse cara. Porque a pessoa que ela é muito dominante, confrontadora e tudo mais, cara, a maioria das pessoas aqui, principalmente no Brasil, elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de pessoa. Elas não sabem colocar barreira nesse tipo de pessoa. Então fica aquela coisa de tipo, eu vou fazer tudo que você manda, mas eu não vou gostar de você. Entende? E aí por que eu tô falando isso? Né? Porque sim, esse caso específico é uma pessoa extremamente inteligente, só que eu vejo que se ele fosse só inteligente, ele não ia ter conseguido ter as sociedades que ele teve, ter projetos, chegar em pessoas muito grandes, chegar em empresas muito grandes, muito grandes. Não ia se fosse só a inteligência. Então essa cara de pau dele, essa falta de medo de agradar, tipo assim, ele não tem medo de te desagradar, entendeu? Essa é a parada. Cara, ele não tem medo, ele não quer saber se vai se agradar ou não. Isso é a baixa agradabilidade. Então, no curto prazo, isso é extremamente bom, porque como eu falei, as pessoas elas podem não gostar de você, mas elas não vão te ignorar. Elas vão ter que lidar com você, normalmente elas vão perder. De fato, elas ficam abaixo na hierarquia de poder e você acaba dominando, né? No caso, esse cara acaba dominando a pessoa, nem que seja num tempo um pouco mais curto. E o lado ruim de você ter a agradabilidade muito baixa é que no longo prazo as relações elas se tornam complicadas. Então você pode sim, por exemplo, botar uma pressão, a pessoa vai acatar, ela vai tentar chegar na tua expectativa lá, só que uma hora isso fica cansativo e aí ninguém aguenta. E aí uma hora a pessoa, isso acaba trazendo problemas nas relações humanas. Então, por isso que nenhum extremo é bom, né? Você agradar todo mundo o tempo todo é horrível, você querer confrontar todo mundo o tempo todo também é horrível. Porém, eu acho que o grande lance aqui em geral, as pessoas têm agradabilidade muito alta. Isso não é bom. Então, puxar a agradabilidade mais para baixo, buscar o conflito, buscar o não, buscar a rejeição até, não ligar porque as pessoas pensam, é um exercício do caralho para todo mundo fazer. Muito bom mesmo, recomendo. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem um like aqui embaixo, comentários, comenta se você gostou de alguma coisa. Me confronte, que eu gosto disso. Eu tenho uma agradabilidade relativamente baixa. Não tanto, mas não é muito alta. Comente então, deixa o like e se inscreve aqui no canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.